Olá, eu sou Ângelo Primon e esse é o terceiro módulo da Masterclass Música, Reação e Compreensão, um panorama instrumental. A música que abriu esse módulo se chama Corpore e faz parte da obra em 3 movimentos Música em Solitude, da minha autoria. Ela foi composta no auge da pandemia, onde as possibilidades de se fazer música se restringiam às virtualidades. Eu senti a necessidade também de complementar a obra com uma expressão visual. Aí eu chamei o meu amigo e artista plástico Alexandre Carvalho, que se somou ao trabalho. Está lá no meu canal do YouTube para quem quiser conferir, para quem quiser ver a obra completa. Bom, no módulo 1, abordamos conceitos sobre o som, o silêncio, o ruído e a música como forma de expressão humana. No módulo 2, fizemos uma viagem ao universo das cordas, onde conhecemos instrumentos diferentes, apreciamos suas sonoridades e falamos um pouco sobre como utilizo tudo isso em meu processo criativo. Agora, no módulo 3, chamado Será que o cravo brigou com a rosa? Uma reflexão sobre possibilidades de gêneros musicais na canção instrumentalizada, vamos ver alguns caminhos de estruturação musical a partir de gêneros musicais e suas possibilidades. Quais possibilidades? Harmônicas, rítmicas, estilísticas. Bom, vamos ver como uma mesma música pode adquirir roupagens diferentes conforme as escolhas de elementos musicais que fazemos. Mas o que são esses elementos musicais? Bom, eu me refiro aqui a harmonia tonal, harmonia modal, instrumentação, claves rítmicas, gêneros musicais, contraponto, construção melódica, forma, textura, enfim. Me refiro a todo um universo de conhecimentos técnicos da área da música que fazem parte da formação de um músico profissional. Para os profissionais da música, como eu, por exemplo, o estudo desses elementos musicais é constante e muito provavelmente vai me acompanhar para o resto da minha vida. Sabe por quê? Porque sempre estamos tentando criar novas combinações desses elementos para que deem conta de expressar os nossos sentimentos e nossas leituras de vida. Esses elementos, quando estruturados, viram as músicas que ouvimos. Assim, mesmo os não profissionais da música ouvem diariamente esses elementos e os compreendem. Essa compreensão muitas vezes vem em grandes blocos. Por exemplo, todos sabemos exprimir se alguma música que ouvimos nos remete à alegria, tristeza, angústia, medo. Também sabemos responder se gostamos dela ou não. Se é boa para descansar ou é para dançar, se é animada ou se dá sono. Se me lembra alguma região do Brasil ou do mundo. Mas a pergunta que não quer calar é: por que essa música me dá medo? Por que essa música me dá sono? Por que eu gosto? Por que me faz lembrar do Nordeste, por exemplo? Quando tentamos responder a essas questões, começamos a falar sobre os elementos musicais, mesmo que não saibamos disso. Ou mesmo que usemos nomes não técnicos para descrever o que ouvimos. Quando um ouvinte chega e diz assim: olha, eu ouvi ontem uma música que eu adorei, muito alegre, boa para dançar em par, e o jeito que a cantora cantava me lembrou um pouco assim o Nordeste. Aí o músico entende. Ouvi ontem uma música, uma canção em um tom maior, com um andamento cadenciado, provavelmente nos gêneros shot, baião, tocado por uma formação com voz, gaita, zabumba, triângulo e por aí vai. Tudo isso pode ser aprendido, independente de sermos músicos ou não. Basta que tenhamos interesse e alguém que nos mostre como ouvir e analisar o que ouvimos. Assim, podemos desenvolver um pensamento crítico sobre o que consumimos auditivamente. E também podemos aprender um vocabulário que vai nos permitir exprimir nossas opiniões de maneira clara sobre as músicas que ouvimos. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de manipulação desses elementos musicais e os resultados que podemos chegar. Acompanha só.
Cravo e a Rosa, uma antiga canção, uma antiga cantiga, né, da tradição oral brasileira. Essa música eu apresentei aqui para vocês nessa versão aqui, voz e violão. Mas, de pronto, eu já posso destacar dois grandes elementos que já estão presentes aqui nesse exemplo. Primeiro, a harmonia. A harmonia está sendo feita pelo violão, que está sustentando a melodia, que está sendo feita pela voz. O cravo brigou com a rosa. E aí que nós começamos, a partir de agora, a nossa primeira experiência. Vamos começar por um exemplo bastante interessante. Vamos pensar assim, imaginem a gente fazer tudo isso numa versão samba. Já pensou? Seria uma coisa bem interessante. A gente, né? Me veio assim essa ideia de fazer samba. Então eu vou... Primeira coisa, quando eu estou lidando com um gênero musical, um estilo musical, eu tenho que pensar quais são as características desse exemplo, né? Então, no caso do samba, eu separei aqui uma seção de percussão. Como eu falei lá atrás, no primeiro módulo, nós temos as regiões, o grave, o médio e o agudo. Com todos os instrumentos musicais, funcionam mais ou menos assim. No caso aqui, eu escolhi um pandeiro. E para mim o pandeiro, ele engloba, ele tem dentro dele, numa levada, ele tem todos os elementos básicos da levada do samba. Quer ver? Saca só. Aqui nós temos então o pandeiro. Vou baixar um pouquinho aqui para poder falar com vocês. Beleza. Ele está numa região média. O que é legal agora é a gente pensar na outra região. Por exemplo, vamos tomar como exemplo uma região grave. Região grave, vamos lá. Vamos botar um surdo. O surdo representa essa parte grave. Vamos lá, vamos lá. Vai, surdo. Aí, ó, chegou o surdo. Olha aí. Vou só botar o surdo para vocês aqui, ó. Só o surdo. Agora com o médio do pandeiro. Vamos lá. Bom, já está começando a formar, né? Agora então nós temos o grave, o médio e a gente precisa de alguma coisa aguda. Normalmente pode ser shake, pode ser tamborim. Só que o tamborim ele varia muito, ele tem muita variação. Então eu vou optar por agora colocar um shake, tá? Que é os chocalhinhos. Vamos lá. Ó, já pintou. Só o shake para vocês. Aí, shake e pandeiro. Shake com surdo. Dá para perceber bem o contraste, né? Aí, ó. Muito bem. Agora vem o que eu chamo de orégano. Para quem cozinha e gosta de cozinha, orégano é um temperinho, tu coloca um temperinho a mais e tal. Quais são os temperos que a gente vai usar aqui? Bom, a gente pode usar o repinique. Opa! Chegou! Vamos fazer assim, ó. Repinique e pandeiro. Só repinique. Repinique, pandeiro, shake e surdo. Beleza. Agora vamos botar mais uma. Vou botar uma bateria. Bateria mesmo. Aqui, ó. Tem o hi-hat, né? A parte mais grave, a mais aguda do instrumento, mais o surdo, o bumbo, né? Que ele tá tocando aqui, ó. Fazendo só a divisão de hi-hat, que é o prato, com o bumbo. Só ele e o surdo agora junto, ó. Vamos lá. Pandeiro, repinique, shaker. Tá, beleza. Vamos meter o tamborim também, vamos lá. Agora
vamos lá, só os agudos. Aqui eu tenho repinique, shaker e tamborim. Vou botar o pandeiro. Vou deixar só com o surdo. Deu para ter uma ideia, né? Tem todos os elementos aqui. Então eu vou mostrar para vocês como vai soar isso no samba. Ah, eu vou usar uma flauta. Vou mostrar para vocês um pedacinho dela aqui. Opa! Mas ele está diferente, ele está tocando um pouquinho diferente do que eu cantei. Por que será? Bom, é porque, obviamente, a melodia ela vai se adequando, ela pode sofrer pequenas alterações se adequando ao estilo que está se tentando fazer. Então aqui todos os nossos elementos de graves, médios, agudos, elemento da melodia. E agora falta só a harmonia, que vai ser feita pelo violão. Eu vou mostrar para vocês agora. Nesse segundo exemplo que eu vou mostrar, eu escolhi o blues. Eu optei por uma formação instrumental assim bastante utilizada, que é bateria, baixo, uma guitarra base e órgão. Vamos separar aqui um pouquinho aqui, ó, os elementos. Ó. Vamos ouvir a bateria, que ela dá completamente a sustentação rítmica do gênero. Ó. Deixa bem cadenciado, bem marcado. Aí depois eu coloco o contrabaixo, que faz o elo da região do ritmo com a harmonia. Legal também dizer para vocês que a bateria já tem todos aqueles três elementos, o grave, o médio e agudo. Grave no bumbo, médio na caixa e agudo nos pratos. Aí vem a harmonia. A harmonia eu tenho com a guitarra base. Ó. E eu tenho dentro da harmonia também um reforço harmônico que é o Hammond, o teclado, o órgão. Vou mostrar só a harmonia para vocês agora, tá? Só a harmonia. Com baixo e o ritmo. Yeah! O que está faltando? A melodia. Então, a melodia eu vou apresentar logo a seguir.
Agora quero mostrar para vocês uma ideia de como fica essa canção usando um quarteto de cordas de música de concerto. Olha, o quarteto de cordas ele é formado pelo contrabaixo, violoncelo, viola e violino. O contrabaixo faz a região mais grave. O cello e a viola fazem a região média e o violino a região aguda. Nesse arranjo aqui, eu apresento 2 vezes a canção. Na primeira, eu uso um ritmo assim mais movimentado, feito com o violoncelo e o baixo. A viola e o violino fazem o pizzicato na sequência, que é pinçada, quando o músico pinça as cordas, puxa com os dedos assim. E aí isso gera uma sensação de diversão, de alegria. Já na segunda vez, eu mexi na melodia usando elementos da tonalidade menor e também de harmonia modal. Esses elementos eles ajudam a construir uma sensação de tristeza, de pesar, quase fúnebre. Saca só! Que tristeza! E aí, vamos para outra praia? Que tal um trip hop, que é uma levada mais eletrônica? Escuta só, separei um exemplo. Pesadaço, né? Muito, muito pesadaço. Bom, eu escolhi esse estilo porque eu curti muito esse timbre de guitarra que eu acabei de tocar para vocês. Gostei muito porque tem vários efeitos dentro dele e achei que ia ficar bom para expor a melodia. Aí eu peguei, juntei tudo e ficou super. Saca só!
Como último exemplo, eu quero trazer para vocês aqui uma versão em valsa jazz. Eu montei aqui um power trio de jazz, que é baixo acústico, bateria e piano, e acrescentei o violão. Aqui, o foco é a harmonia. Para ficar dentro do estilo jazzístico, eu reharmonizei a canção, usando vários acordes alterados, substituições de acordes, acordes de aproximação, ou seja, eu mexi na base que sustenta a melodia. Isso gera alterações também na própria melodia, deixando ela mais livre e caracterizando bem o estilo. Observa que a melodia aqui, ela vai ser apresentada pelo piano. Vamos embora. Bom, chegamos ao fim dessa Masterclass. Espero ter contribuído de alguma forma na caminhada musical de vocês. Eu acredito que a música é fundamental na formação humana, independente se essa for uma escolha profissional ou não. A música nos torna seres humanos melhores, cidadãos melhores, mais conscientes na interpretação do mundo. Enfim, a música qualifica nossas relações e nossa vida. Eu fico muito feliz que esse material vai chegar nas escolas. Então é isso. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.